Olá, sou Cirlândia Teixeira, psicóloga, psicopedagoga, pesquisadora na área da educação e saúde, na área da infância, pela Universidade de São Paulo. E hoje vamos apresentar para vocês o programa TV Infância, o programa que dá voz à criança, por meio das discussões dos seus direitos na área da educação, da saúde e da cultura. E hoje temos aqui a Daniele que é mãe da Sofia, idealizadora do projeto Minha Daueamp, juntamente com o pai da Sofia, o Anderson Ferraz. E vamos falar hoje, o nosso tema é inclusão, e a Daniela vai falar desse projeto belíssimo, desse projeto que está encantando muitas pessoas. Daniela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao TV Infância, o programa que respeita e discute os direitos das crianças. E hoje é um tema especial, um tema inclusão. Ai, muito obrigada. Discutir direito das crianças é muito importante, né? E quando a gente fala em inclusão, é muito engraçado, né? O que é inclusão e como fazer a inclusão, né? E quando você pensa em ter um filho, você imagina tantas coisas, né? E você não imagina nunca que você vai lutar por isso, que você vai lutar pela inclusão e teu filho ter um direito. Nossa, realmente. E ser mãe é algo fundamental, tão importante, a gente de fato não fica esperando que vai batalhar aí por essas questões todas, como você tem feito já há bastante tempo, não é? É engraçado, assim, é que eu falo, eu não imaginaria nunca que eu ia ser mãe, primeiro de tudo, né? E eu fui mãe com 42 anos. E quando eu soube que eu estava grávida, eu tinha feito um teste de fertilidade, era menos de 9% de chance de ser mãe. E falou, quando eu fiz o teste, eu vou ser mãe. Então você imagina, teu filho vai colocar ele numa escola de futebol. Nossa, vou tentar que ela seja médica, alguma coisa assim, né? E no momento que eu fiz o ultrassom, e eu não esperava, que eu falo, a gente se prepara tanto, né, na Pra vida, a tantas gente coisas, estuda. né? Eu Sim. tenho 2 pós-graduações, eu tenho um mestrado em controladoria, eu sou professora há tantos anos, né? E falava, você tem que fazer um ultrassom e tem que estar entre 10 e 12 semanas. E eu fiquei sabendo que eu estava grávida com 10 semanas. Então, com 2 semanas, eu fiz o ultrassom. Então, olha que coisa, eu estava preocupada em conseguir um DVD para que o Anderson, né, que ele não podia estar no exame, o Anderson tivesse as imagens do bebê, né? Sim. E naquele momento que eu estava fazendo o ultrassom, tem que fazer com 12, então você é rigoroso, 12 semanas. E aí o médico fazendo o ultrassom, o médico olhou para mim e falou assim, nesse momento na Espanha a gente indica o aborto. Eu olhei assim para ele e falei assim, doutor, o que o senhor está falando, né? O que é isso? Ele falou, não, a translucência nucal do feto está apontando 4,1. Então é 70% de chance que essa gravidez seja uma menina e 70% de chance que tenha síndrome de Down. Então eu só chorava, não tinha caído a ficha, né? Então ele falou, você tem que voltar lá no teu médico, mas o que a gente indicaria realmente na Espanha seria um aborto. Então, naquele momento, síndrome de Down, o que você sabe de síndrome de Down? Eu, como só fui do mercado financeiro, eu sabia que tinha uma pessoa numa TV, uma novela, que tinha adotado uma criança que tinha síndrome de Down. Então, a partir daí, quando nós tivemos realmente a certeza, para você ter uma ideia, o resultado do exame veio por e-mail. Nossa, que difícil. Então, assim, eu gritava, chorava, eu só tive noção de ligar para o Anderson e falar, Anderson, realmente é a Sofia que deu a gravidez, né, que era uma menina, e ela vai ter síndrome de Down. E eu lembro que eu falei para ele, nós vamos ter a Sofia. Ele falou, claro que vamos ter. A Sofia é nossa filha. E aí eu fui aprender o que era síndrome de Down. Então tudo que eu procuro fazer e aprender é sobre o que é a síndrome de Down e como o mundo é inclusivo. Não, o mundo não é inclusivo, mas a gente procura que a Sofia esteja inclusa em tudo. Em tudo a gente procura estar com a Sofia. Muito bem. Difícil mesmo, né, Daniele, para as mães que recebem essa notícia. E, Daniele, que tipo de amparos que você teve, de auxílios, de orientações que você teve antes, durante e após sair da maternidade? Como que foi? Conta pra gente esse desafio aí. É interessante, que apoio que você teve. Bom, o primeiro momento o médico indica um aborto, a pessoa que está fazendo o exame,
Aí a minha médica me chamou e falou, não, vamos fazer um cariótipo. Então, cariótipo como se fosse um exame de sangue. Então você chega no laboratório, o pessoal, você assina um documento, que aquele exame ele tem risco de ocorrer um aborto, e eles colocam uma agulha desse tamanho na tua barriga para tirar um líquido. E aí quando eu tive a notícia por e-mail, então que apoio que eu tive? Nenhum. Então eu me permiti, nós chorávamos muito, muito, muito. O Anderson nunca chorou, nunca, sempre foi aquele, o homem tem que ser forte, né? Então, no momento que eu soube, realmente, a gente começou a procurar na internet. Então na internet, assim, síndrome de Down é conhecido como mongol, a criança vai ter problema no coração, a criança não vai andar, a criança não vai aprender. Então você começa a chorar e fala assim, o que é esse futuro do meu bebê, né? E por sorte, eu trabalhava numa instituição que tinha área de saúde. E eu fui falar com o professor. E o professor falou, não, eu vou te indicar uma geneticista. Bom, primeiro, uma geneticista, tá bom. Então nós descobrimos, e nós fizemos todos os exames, não era nem por minha causa ou causa do Anderson, mas a gente tem que ressaltar que a idade da mãe pode contribuir com a síndrome de Down, isso não tenho que esconder. Mas a minha médica falou assim, Dani, Deus escolheu vocês para ter um bebê com síndrome de Down. Então a partir dali nós fomos aprender. Então essa consulta foi maravilhosa, eu sou muito grata à doutora Flávia. A doutora Flávia teve uma consulta comigo, 3 horas, então ela falou tudo o que poderia acontecer durante a gestação e pós-gestação. Ela também quis uma reunião com o Anderson, que eu acho maravilhoso. Ela esclareceu, você será um pai. E o pai, gente, é tão importante. Eu vejo tão poucos pais nos eventos. E pai na figura de um filho, você vê, é o super-herói. E nesse caso vai ser mais que herói. Nesse caso ele vai ser o condutor mesmo. Sim. Ele vai ser a mão amiga, né? A mão acolhedora. Então nós aprendemos muito, Silândia. Nós aprendemos mas tudo que você aprende é pouco na hora que você tem um bebê. A Sofia nasceu prematura e nasceu com 1,6 kg, 41 centímetros, então ela cabia na nossa mão. E eu notei que a respiração dela estava estranha nos primeiros dias e ninguém falava nada. Eu falei, Anderson, a Sofia pegou alguma pneumonia, alguma coisa. Então a Sofia nasceu com uma coisa que chama traqueomalácia. A traqueia não formou, então aquele barulho. Infelizmente também a Sofia com 40 dias ela pegou bronquiolite, então nós ficamos 51 dias na UTI no hospital. Então os pediatras não estavam preparados para uma criança com síndrome de Down, então deixavam a Sofia, nós estávamos internados, mas ela não tomava remédio. Então eles falavam assim, ela tem risco de broncoaspirar. E foi passando o dia, foi passando o tempo, mas graças a Deus nós saímos do hospital. Então lá nós falamos assim, vamos correr atrás das coisas para a Sofia, vamos estimular a Sofia, que a gente sabe que é puro estímulo. Então o pessoal pergunta, mas o grau da Sofia não é alto? E aí a gente fala que a síndrome não tem grau, a síndrome tem estímulos. Se a mãe deixar a criança presa, sem estimular, sem andar, a criança vai demorar muito para andar, muito tempo para andar, muito tempo para falar. E imagine aprender, se alfabetizar, que é uma coisa que a gente luta muito. Sim, sim. É muito, muito linda a sua história, Daniele, e um exemplo para muitas mães que estão nos assistindo, para os educadores, para ter essa sensibilização, né, os profissionais da saúde também, essa sensibilização em relação a como é para uma mãe receber essa notícia, como é para um pai receber essa notícia e depois como é que eu vou me organizar para dar conta de dar o melhor para a Sofia. Estimular da melhor maneira possível todo o potencial que a gente sabe que tem. Como fazer isso sem apoio, como fazer isso sem indicações dos profissionais que têm experiência nessa área, das pessoas que já atuam com isso há anos, que a gente sabe que tem muitas instituições. E então, de fato, assim, esse tema desse programa, ele também é um alerta para essas pessoas, para esses profissionais que lidam com essas crianças, com as crianças de um modo geral, mas entender isso que você falou do papel da mãe, o papel do pai, esse sofrimento, essa angústia, porque e agora? O que eu vou fazer? Quem é que vai amparar? Quais são as leis? Quais são os direitos? Nessa caminhada que você fez com o Anderson, por exemplo, vocês descobriram
O que ampara vocês, quais os direitos que a Sofia tem, vocês como pais, o que vocês devem procurar, o que vocês descobriram em relação aos principais direitos das crianças com síndrome de Down? Então, eu estava vendo o teu programa anterior, né, que fala que toda criança tem direito à educação, né? Excelente programa. Mas assim, o que é o direito e o que acontece na prática, né? Fala a Carta Magna, né? Uhum. E o que acontece na prática? Acontece na prática o seguinte, bom, eu era diretora financeira de uma empresa e quando a Sofia nasceu, a empresa que eu trabalhava, ela veio à falência e eu não recebi nada. Então você imagina, você é mãe e tá bom, e agora o que eu vou fazer? Para você conseguir o convênio, esses dias inclusive eu acionei a ANS, porque assim, uma mãe de uma pessoa com síndrome de Down, e a gente tem a indicação, o CID. O CID do síndrome de Down é Q90, Q090. E você vai ver que a ANS fala que a pessoa que tem o Q90, ela tem direito a 10 sessões, por exemplo, de fisioterapia no ano. Só isso? 10 de terapia ocupacional. Então, o que você estimula uma criança no ano, 10 sessões, meia hora? Então, é assim... A minha indignação, e desculpem, eu acho assim, ridículo. Porque se eu preciso estimular, eu preciso ter isso no mínimo toda semana. E aí eu acionei, não é, talvez, claro, o convênio poderia contribuir com mais, mas se a própria lei fala que são 10 sessões anuais, eles não vão falar, claro, realmente a tua filha precisa de estímulos. E a gente tem que pensar as mães que não têm um convênio médico. Exatamente. Porque na nossa cidade, infelizmente, são poucos o centro de estimulação. Um dia eu tentei passar lá por atendimento, até para conhecer. Eu falei, bom, o pessoal da área da saúde, ainda mais que é municipal, vai poder me dar um apoio. A única coisa que eu ouvi é o seguinte, você tem que ir na tua UBS e aí eles vão te encaminhar. Então, sabe... Eles te tratam, talvez por aquilo para eles ser o cotidiano, eles te tratam, e eu senti isso, um despreparo, um desprezo, uma falta de atenção. Eu queria muito, eu queria um olho no olho, olha, você está perdido, vem cá, vamos tentar te ajudar, tenta fazer isso. E aí realmente eu falei, não, eu vou aprender e vou procurar. Em muitas coisas, claro que eu queria dar muito mais coisas para a Sofia, muitas coisas nós fazemos particular. Então, a única hoje que eu não faço, que é particular, é a terapia ocupacional. A fono, eu faço particular, a fisioterapia, a Sofia já teve alta, mas quando ela fazia, também era particular. Então, assim, você também tem o empecilho, o custo, né? Claro. O que você vai dar para o teu filho? Por exemplo, eu tenho que ir agora atrás, a escola da Sofia pediu uma psicopedagoga para acompanhar e o psicomotricista. Porque a Sofia já está começando, ela já entende as letras, mas ela vai precisar... Além do mais, a Sofia é canhota. Então, você imagina, o Anderson não é canhoto, eu não sou. E aí você fala, não, vamos ensinar ela a fazer com a mão direita? O que a gente vai fazer? Então, agora a gente vai numa nova jornada, porque onde a Sofia estuda, a Sofia faz educação física, a Sofia faz capoeira, a Sofia faz aula de música. E, além disso, eu procurei algo mais para a Sofia. E a Sofia faz, além de tudo... aulas no método Kumon. Então, 2 vezes por semana a Sofia tem Kumon. Então, você vê, e a escola, tudo associado, tudo é estímulo, mas a Sofia olha e fala assim, olha, M de mamãe, S de Sofia. Talvez isso não seja nada para quem tem uma criança normal, mas para mim, quando eu vejo ela fazendo isso, para mim eu exulto de alegria, eu agradeço muito a Deus. Ela está com quantos anos hoje, Daniele? Ela está com 4 anos, ela vai fazer 5 em outubro, mas esses dias nós fomos numa reunião, eu falei, e como está a Sofia? Ela falou, não, a Sofia está bem. Aí eu falei, a Sofia está bem para uma criança com síndrome de Down? Eles falam assim, não, a Sofia está bem para uma criança de 4 anos. Eles aplicam uma prova lá, né? Então eles falam umas coisas que a Sofia errou, outras crianças erraram, e o que você precisa ir atrás de estímulos. Talvez agora vai começar a ter que intensificar os estímulos, porque agora que começa mesmo, né? Mas você vê que assim, é incrível, e quem tem um filho, no meu caso é só a Sofia, quando você coloca a Sofia com outras crianças, você vê o quão a gente ainda vai precisar estimular. Mas perto de outras crianças, quando tem síndrome de Down, o quão ela está estimulada. É uma coisa estranha. E essa questão do estímulo é fundamental. Então, assim,
o quanto antes você conseguir fornecer, prover, potencializar para a Sofia todas as possibilidades de estímulo, quanto antes melhor, né? Existem várias pesquisas, inclusive, que mostram que o cérebro do ser humano, até os 3 anos de idade, eles desenvolvem uma média de 50% do que vamos desenvolver a vida inteira. E isso é fantástico, porque nesse primeiro momento, que a gente chama também de primeiríssima infância, de 0 a 3 anos, é o berço de muitas habilidades, de muitas possibilidades que nós teremos depois na vida adulta. Então, você falou muito bem essa ideia de que assim, quanto a gente precisa desses estímulos, né? Então você traz sempre a palavra estímulo, quanto nós precisamos de fato desses estímulos, porque o cérebro precisa disso, né? Desde que com uma ponderação adequada, com as questões necessárias, com foco em cada especificidade, é muito, muito bom a gente ver o desenvolvimento da criança quando ela é estimulada adequadamente. E tem uma coisa que a Daniele trouxe também, que é em relação à quantidade de sessões. É muito complicado, porque normalmente os convênios teriam obrigações, ou teriam obrigação de autorizar pelo menos 40 sessões, né? Eu sou psicóloga há 17 anos, psicopedagoga, e eu tenho pacientes de convênio que têm autorizado 40 sessões, 44 até, dependendo do tipo de convênio, enfim, mas no mínimo 40 sessões por ano. Então, como pode ser apenas 10 sessões? Mas é isso que eu te falo, e assim, eu tiro meu chapéu para as mães autistas, das pessoas que têm o autismo, né? Porque é o que eu falo, a luta delas, e eu sempre procuro aprender. Esses dias uma mãe falou assim, ai Dani, eu fiquei sabendo de você, eu queria te conhecer. Eu falei, não, eu que quero te conhecer, porque eu preciso, e talvez a luta delas, e assim, eu admiro muito, o autismo tem direito a 40 sessões anuais. E a síndrome de Down não. Então, uma coisa, tem hora que, e assim, nada me choca mais, e eu não fico milindrada, mas esses dias falar assim, ó, a gente vai ter que usar um CID diferente para falar que a Sofia, além de ter síndrome de Down, ela tem comprometimento mental. Aí eu falo assim, por que eu tenho que sofrer isso? Não é sofrer. E nada que, tem pessoas que têm comprometimento mental, mas a nossa lei deveria ter. Tem síndrome de Down, ela precisa de estímulo, precisa. E por que 10? Por que não 40? Então eu falei, a próxima bandeira que minha Down Up vai levantar, a gente está querendo em Brasília. Ah, o Romário tem a filha, tem a Ive, que tem síndrome de Down. Mas talvez o Romário ainda não se atentou a isso, porque sim, ele deve pagar sessões particulares para a filha. Então essa sensibilidade, a pai... logo quando nós saímos da maternidade, nós passamos na PAI, que nós fizemos o teste do pezinho da Sofia estendido, que é muito importante que a mãe faça o estendido, não só aqueles poucos testes. E aí eu fui tentar ir na PAI. À época, a PAI, baseado num salário, mas o teu salário você paga a casa, você paga tantas outras coisas, né? E aí o custo que eu teria que pagar era muito alto à época. E aí eu também não achei justo, como eu tinha o convênio, usar um benefício que tem mães que não estão trabalhando, que os pais não têm a possibilidade. Você vê nos eventos, tem mãe que não vão nos eventos porque elas não têm o dinheiro para condução. Então, como eu iria pegar, que a gente, graças a Deus, está trabalhando e tudo mais, a parte de uma pessoa que não tem essa possibilidade. Então, a minha briga, claro, é que os convênios e a síndrome de Down seja categorizada, que precisa de 40 sessões Claro, anuais. no mínimo. Então isso vai ser a nossa próxima bandeira a ser levantada. Sem dúvida, 40 e mais 10, né? Justamente para atender a necessidade específica da síndrome de Down, assim como outras necessidades também. Porque 40, Daniele, dá uma média de uma sessão por semana, que é o normal que a gente já faz com os pacientes, tanto em psicopedagogia quanto em psicologia. E tem casos em que nós precisamos de 2 sessões por semana. Então a média de 40 seria uma média de mais ou menos uma sessão por semana. Então, você imagina o que é 10, eu fiquei assim 10 indignada. é muito pouco. Então, aí eu realmente... acionei a ANS falou assim, o convênio não está errado. Eu falei assim, e eu não estou querendo nesse momento, parece que tudo as mães estão querendo brigar. Não, eu não quero saber o que está certo. O que eu quero saber, estão falando que eu preciso estimular a Sofia. Eu preciso de ter possibilidade, dela. E é que a gente fala direito. Exatamente. Então, a única coisa que eu quero da lei e tudo mais,
é que as nossas crianças sejam estimuladas mais por profissionais Claro. capacitados. A gente tem um canal do YouTube. Então, eu estou pedindo muita ajuda de médicos, de profissionais, que possam nos ajustar, estimular. A gente não quer, vamos substituir uma sessão. Nunca. Sim. Mas a gente sabe que tem mães que estão na vila há 1 ano e o filho não teve uma sessão de fisioterapia. Nossa, que O filho judiação. não passou numa fono. Então, o que a gente pode fazer no nosso canal, alguma coisa, para estimular? Por isso que a gente está pedindo tanto auxílio de profissionais da área da saúde. Então, fono, físio, TO, psicólogas, assim, mãe, tenta fazer isso com o teu filho. Vou te contar um caso. A Sofia, apesar dela estar na fono há muito tempo, a Sofia ainda não mastiga e a Sofia não conseguia sugar. Então, um dia nós fomos numa festa com uma criança com síndrome de Down e eu esqueci de levar o copo da Sofia, esqueci de levar a mamadeira. E a Sofia toma muito suco natural. Então, a Sofia falava assim, suco, mamãe, suco de laranja, suco, mamãe, e eu não tinha. Perguntei para a moça, ela não tinha, ela falou, por que você não usa aquele segredo que a gente tem? Eu falei, que segredo? Aí ela falou assim, Dani, põe o copo na mão da Sofia, tá bom, põe um canudo. Eu falei, mas ela não sabe sugar. Aí ela falou assim, tampa o nariz dela. No momento que tampou, sabe, é engraçado falar, né? Aquele dia a festa foi minha e do Anderson. Nós ficamos tão felizes que a Sofia... E a hora que a Sofia sugou, ela, sabe, o rosto dela iluminou. Então ela aprendeu a fazer uma coisa que ela estava indo há 2 anos numa fono e a fono não passou isso pra gente. Olha... Então, quer dizer, são né? essas dicas que a gente procura. E que muitos até no pais, canal. exatamente, muitos pais sabem, até por essas habilidades que muitas vezes os profissionais não passam, mas a experiência de ser mãe, de uma criança com síndrome de Down, e de passar por todas essas questões, tem muito a contribuir, muito. Então, reforço aqui o convite da Daniele, entre no canal no YouTube, Minha Down é Up, e traga suas dicas, sugestões de mães como a Daniela e tantas mães que gostariam de saber mais. Essa história que você contou é realmente muito linda, porque é algo assim do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, mas que faz uma diferença enorme, uma diferença gigante para quem está ali no dia a dia com a Sofia, para quem está ali no dia a dia com as suas crianças de modo geral, não é? E eu sei que a Daniele e o Anderson, fizeram aí muitas ações e têm lutado bastante, eu tenho acompanhado bastante também esse movimento, e as pessoas também de Guarulhos têm acompanhado o movimento do projeto Minha Down é Up, e que é uma conquista, Daniela, esse projeto seu é uma conquista não é só para você e para o Anderson e para a Sofia, mas é uma conquista para a sociedade guarulhense, é uma conquista para as crianças com síndrome de Down. Então, eu gostaria que você falasse mais desse projeto lindo, esse projeto que eu me emociono de falar, assim, que eu imagino o potencial que esse projeto tem, né, e a grandeza e o quanto que vai contribuir com tantas mães, com tantas crianças que têm síndrome de Down e conosco, de modo geral, com todas as crianças que precisam participar da inclusão. E precisam conhecer a síndrome de Down, né? Uma das coisas, assim, como surgiu? Eu pretendo... Estou perto de me aposentar e eu pretendo trabalhar com distúrbio do desenvolvimento, trabalhar com a síndrome de Down. Sim. E aí eu estava pensando quero fazer o doutorado, né? E falaram, não, é tão caro, como que eu vou fazer? Falaram, olha, era bom você ser referência, você sabe tanta coisa, você está militando tanto, cria um site. Eu falei, sabe que essa ideia é maravilhosa? E qual o nome? O que eu vou fazer? Aí meu marido falou assim, Dani, eu pretendo escrever um livro da minha experiência com a Sofia. Olha que o que legal. é ser pai da Sofia? E a minha ideia é que o nome do livro seja Minha Down é Up. Quando eu olhei, eu falei assim, você matou isso. E porque a Sofia é o up na nossa vida. A Sofia me transformou muito. E aí começou a nossa luta. Então vamos montar um site, vamos montar uma página. Eu agradeço muito a TV Guarulhos. A TV Guarulhos, quando nós fomos fazer a caminhada, e nós imaginamos, aqui em Guarulhos não tem nada da síndrome de Down. Vai ser o Dia Internacional da Síndrome de Down e nós conseguimos esse espaço. A Cássia, o Fernando nos deu esse espaço e eu agradeço muito a todos que possam nos ajudar. Então nós já fizemos um evento nutricional, porque quando o primeiro evento nosso foi há 1 ano, dia 15 de outubro, e nós fizemos um ensaio fotográfico. Então muitas mães iam
Foi no Shopping Pátio, não é, Dani? Não, o primeiro nós fomos no Ibirapuera, nós fomos um pouquinho mais longe. Só que nós víamos na mamadeira das crianças Coca-Cola, então você via refrigerante. Que perigo. Muito perigoso. Aí o que eu falei? Meu Deus, mas a gente não vai falar para uma mãe que está lá no meio do evento, olha, isso está errado, porque você não sabe o que está errado. Exatamente. Mas assim, nós temos no grupo uma mãe que é nutricionista. Que legal. E ela, a mãe do Lourenço, a Bianca, eu te agradeço sempre muito, e eu falei, Bianca, vamos fazer um evento nutricional? Então nós fizemos um ensaio fotográfico, nós ganhamos uma festa de final de ano da Pizza Hut, a quem eu sou muito grata. Eu fui funcionária da pizza e quando surgiu isso eu fui falar com o dono da Pizza Hut de São Paulo. Eu falei, Jorge, você apoia? Ele falou, o que você precisar. Além de apoiar, de colocar, explicar o que é síndrome de Down no site da Pizza Hut, a gente quer fazer uma festa para vocês. Nossa, que lindo. Então eles fizeram uma festa de final de ano, qual eu sou muito grata. O pessoal da Vila Cultural, que é aqui de Guarulhos, a Lisley, que é a professora, e ela tem esse espaço, e eu falei que eu precisava fazer um evento nutricional. Ela falou, Dani, faz aqui. Então nós tivemos lá em torno de 40 famílias, e a nutricionista, mãe, porque ela falou assim, antes disso eu era nutricionista. E eu sei que mãe não vai ser tudo, vamos dar só saladas, legumes. Não, mas a gente pode fazer um sorvete de fruta natural. Isso eu vou ajudar muito meu filho. Como eu vou estimular meu filho a comer? Então nós fizemos. A partir disso nós fizemos a caminhada, nós fizemos uma festa, isso assim no Shopping Pátio, que é nosso parceiraço, Cláudio, eu te agradeço muito. E nós fizemos uma festa, um café da manhã com ovo de Páscoa. Nós ganhamos ovos de Páscoa, nós doamos às crianças. E desde lá nós estamos fazendo várias oficinas, todas gratuitas, e todos em espaços que as mães, e aí o que a gente prega, inclusão, não só mães de pessoas que têm síndrome de Down, mães que queiram trazer seus filhos para entender o que é o mundo com a síndrome de Down. E com vocês, porque assim, o que a gente procura sempre? A criança, o ser humano é invejoso, o ser humano imita. Então quanto mais crianças nós tivermos no espaço que não tem a síndrome de Down, mais a gente vai estimular nossos filhos. Excelente. E é isso que a gente procura, sempre a inclusão. Nós temos muitas coisas para falar ainda desse projeto lindo Minha Down é Up, para falar da inclusão, mas o nosso tempo é curto. Eu quero agradecer a Daniele pela parceria, pela presença aqui no programa. Daniele, muito obrigada por ter vindo e vamos continuar com esse tema em outras ocasiões. Tá, eu agradeço muito, eu queria convidar todo mundo para a corrida, né? A primeira Guarulhos Run Kids, vai ser dia 8 de outubro. As inscrições estarão abertas só até o dia 15 de setembro, então, por favor, traga seu filho, faça a inscrição. Vai ser uma manhã maravilhosa e todo mundo vai adorar. www.minhadaueup.com.br/runkids. E se você tem mais que 12 anos e quer participar, compre a sua camiseta. www.minhadaueup.com.br/camiseta. Muito obrigada. Muito obrigada, Daniele. Muito obrigada a vocês que nos acompanham. Esse é a nossa TV Infância, o programa que dá voz à criança, que hoje dando voz à criança com síndrome de Down. Até o próximo programa, se Deus quiser. Até breve.